Pois é, sempre me falam assim, eu me pergunto sempre, né? Qual a diferença de podcast e televisão? Eu não sei, até hoje eu não entendi. Eu só sei que eu venho aqui, eu converso como eu converso na televisão e dá tudo certo. E hoje, em especial, estou recebendo aqui dois queridos amigos, fazem parte da minha vida há muito tempo. Ela foi ídolo da minha vida e é uma querida, eu acompanhei a carreira dela, acho que desde a primeira novela, que se não me engano, chama Vidas Marcadas, na TV Record, e daí para frente sempre acompanhei. E ele, eu lembro do dia que ele nasceu, da alegria da mãe dele, quando contou na televisão que ele tinha nascido. Eu lembro que eu estava com 10 anos de idade, eu falei assim, ele vai ser 10 anos mais novo que eu. Porque eu era assim, meio ciumento, né? Porque eu também queria ser filho da mãe dele. Estou falando da minha querida Hebe Camargo, o Marcelo Camargo, maravilhoso, e Suzy Camacho, querida. Dois queridos amigos de muitos. A gente se acompanhou, né? E a gente sempre trocando coisas, emoções, momentos importantes das nossas vidas, né? A Suzy chegou a participar há muito tempo do nosso programa lá na televisão. Sim. E tal. Enfim, então estamos sempre juntos. Ai, que delícia, e hoje aqui... Energia boa, né? Hoje aqui com salgadinhos, uma aguinha. Gostei muito. Fiquei tão feliz. também. Quando o Leão me falou, né? Olha, você vai estar com o Marcelinho. Eu falei, meu Deus, que delícia. Vai ser ótimo. Marcelo, muita gente não sabe. Marcelo com 2 L's. Aliás, eu soube hoje. Um belo italiano. Minha mãe tinha orgulho, 2 L's. 2 L's, né? É filho da Hebe Camargo e do Capuano, né? Décio Capuano, maravilhoso. E, bom, vamos começar falando do início mesmo da vida de vocês, né? Você, eu lembro, eu falei aqui da novela Vidas Marcadas, que foi a primeira vez que eu te vi, acho que no vídeo, e é aquele encantamento, assim, nossa, essa moça aí nasceu para ser estrela, mesmo, nasceu para ser o que ela é e tal. Mas você começou pequenininha, né? Comecei pequenininha. Na verdade, assim, com 4 aninhos de idade, eu já estava declamando no Clube Corinthians, né? E fui ovacionada, falando sobre a uva. Todas as propriedades da uva, tudo em poemas, né? E aí eu saí super bem. Tem até com microfone, a apresentadora colocando para mim. Você é da Zona Leste? Não sou. Sempre fui da Zona Norte, né? Mas sempre que eu pisei no Clube Corinthians... Deu sorte. Aí eu fui Mini São Paulo lá e começando a carreira de atriz, na verdade, foi, como eu falei, com 4 aninhos. E depois eu fui fazer muitas participações no mini júri do Silvio Santos. Olha que eu tinha 9 anos, mais ou menos. E aí também fui para a novela fazer Vidas Marcadas, depois que eu fui Mini São Paulo. Mas a minha vida temos foi... essas fotos aí, né, dela pequenininha? Tem aí, mas é muito engraçado. E era sempre emocionante, porque cada vez que eu pisava, eu ganhava troféu, eu ganhava prêmio. Era uma coisa assim... incrível, acontecia a magia. A magia. Aí, ó, Mini São Paulo, gente, aqui, 9 aninhos. E como boa libriana, já na pose, né? Ó que pezinho, ó o pezinho, ó. Maravilha. Aí ganhei o primeiro prêmio, aí rodamos o Brasil inteiro fazendo campanha, era para... Ai, meu Deus, tinha uma organização que cuidava das crianças deficientes. Então, a gente rodava o país conseguindo benefícios para essas crianças. Né? Essa aqui. 4 aninhos de idade, declamando, gente, apresentadora, eu estava lá no Clube Corinthians. Mas ganhei prêmio também. Já ali na pose também. Já estava no sangue, né? É 9 de setembro, é isso? Não, eu sou de 9 de outubro. 9 de outubro. Libriana. Libriana, exatamente. Pronto. Setembro seria virgem. E você é virginiana, né? Perfeccionista. 20 de setembro. 20 de setembro. Eu não sou tão perfeccionista, Jura? sabe? Acho que é porque eu nasci de 8 meses. Eu era pra ser... Eu sou apressado, não sei esperar. Então, acho que era pra eu ser libriano. É verdade. Agora... As pessoas, cortando, as pessoas falam assim...
tem que ter paciência. Eu não tive paciência nem para nascer. É Nossa, verdade. então eu também. É Eu uma lembro característica. da sua mãe dando a notícia do seu nascimento. Acho que ela estava na TV Record nessa época, ela tinha Nossa. voltado, Não, né? ela ainda não tinha voltado. Não, ela mas volta logo em seguida. em seguida. Com acho. um ano de idade. É, exatamente. Meu pai não queria que Não queria que ela fizesse É televisão. mesmo? É. Era Ela- ciumento? Muito. Eu fiquei sabendo hoje, sabe? Porque eu sabia muito dos filmes do Lélio, né? Sim. Eu vi É Vitor. isso. Mas hoje eu fiquei sabendo que meu pai era muito ciumento e brigava por causa É. dos ciúmes, mas eu sempre soube que ele não queria, quando ela engravidou, que Sim. ele quis que ela se afastasse da televisão. É. Até a Regininha contou, Hebe, que saiu na época, Hebe troca a televisão pelo lar, não Isso, sei o quê, né? eu lembro disso, dessa notícia. Olha lá, meu pai. Ai. Essa Olha, foto que foi em lindo. 69. Nós estávamos embarcando para Los Angeles. Nossa. 69. Que coisa linda, lindo. gente. A alegria sempre, né? É. E ela gostava dos olhos claros, né? Aí, ó. Você encantava, né, meu? É isso. Agora, eu lembro da alegria dela falando de você sempre, Sim, né? sempre, né? Todos os programas que você estava, às vezes no auditório, ela sempre se referia a você com um imenso carinho, a né? gente teve uma relação intensa de Intensa, amor. é. Era uma relação linda, de muita alegria. A gente se declarava todos os dias, Ai, que sabe? coisa linda, É, meu Deus. foi muito gratificante. Agora, você começou pequenininha e você falou que participava dos programas do Silvio Santos. Isso. E como é que veio a ideia de ser atriz, assim, de começar a fazer novelas, ou você começou no teatro? Não, comecei realmente nas novelas. E Nas foi muito interessante, porque quando eu fui Mini Miss São Paulo, a Ivani Ribeiro, Nossa, não que grande, sei Ivani. Mulheres como... de Areia. Exatamente. Outra Nossa, profeta. tanto. ela assistiu alguma coisa e pediu para o Valdemar de Moraes Meu fazer querido. um teste comigo para ver se eu tinha aptidão Olha. com relação a ser atriz, né? Porque até então eu modelava, né? Imagina, com aquele tamanhinho, mas para criança dava ótimo, né? Tirava muitas fotos para Petistil, né? Para Sei. várias Marcas nossa, da época, várias, né? Nossa, tinha um jeans agora que eu não lembro também, eu também fiz. Era uma coisa incrível. E aí eu fiz esse teste. Tinham 2.000 crianças. Eu Uau. passei em primeiro lugar. Olha, E aí fui contratada para fazer a novela Setinho, que era na Record. que era na Record. Mas não sabemos por que a novela foi extinta. E aí eu fiz a primeira novela, que foi Vidas Vidas Marcadas, Marcadas. que eu fazia uma portuguesinha com sotaque e ainda cantava. Agora, Aí a Ivani falou, quero você, e chamou pra TV Tupi, e foi onde eu fiz Barba Azul. e aí, E Barba aí Azul, foram Barba todas Azul. as novelas Eva da... Vilma, né? e Nossa. depois virou, na Globo virou Gata Comeu. Exatamente, isso mesmo. É, a mesma É, novela? é A mesma mesma novela, novela. é. Ele faz uma mescla. É, e... Era a Eva Vilma e quem era o par Carlos dela? Zara. Carlos Zara. Carlos Zara, E Carlos foi Zara. ali também que eles começaram um romance. Isso, é E verdade. depois se é. casaram. É. Aliás, falando em romance, você foi muito namoradeira? Nunca. Nunca. Imagina, eu casei com 17 anos com meu primeiro namorado. Ah. Só pra você ter uma ideia, né? Que era do E meio também? Nada. Ele era médico, é médico, né? É. E foi o pai do meu filho, É. mas não tem nada a ver. Eu nunca namorei gente do meio, não? meio, nunca. Sempre fui assim, sempre gostei de pessoas com mais Olha lá, experiência ele de ali? vida. É. Esse é meu filho. É seu filho? É, lindo. isso aqui no meu segundo casamento, É, né? Com o meu marido Farid. Então, aqui ele é que me levou, porque infelizmente meu pai já tinha partido e ele é que me entregou nos braços do meu marido. Ah. Mas sempre gostei de pessoas mais maduras e que não tivesse nada a ver com o meio. O meio, Nada contra. é. Eu sempre gostei, sabe, de pessoas diferentes Sei. nesse Barato sentido. isso. Mas nunca fui namoradeira. Recebi porque- realmente muitas. Porque no meio que eu convivi, né? Não é? que Se eu teve a tivesse namorado, saberia. É, saberia, nunca Não, soube, né? nunca. É, do Leão não ia escapar. Nada! Leão sabe de tudo! Guinhas, né? Contaram. Conta tudo aqui, É. ó. Mas aí você fez essa novela na Record e você já foi logo para Ivani Direto. Ribeiro, então Ivani falou, fez "Quero várias você." novelas dela, Nossa, né? eu fiz todas as que enquanto estava lá na era TV várias Tupi, novelas, todas, né? várias. A Barba Azul, a Viagem, o Profeta, a Viagem. Aritana. Aritana. Nossa, que mais? Profeta, o Espantalho. fez Profeta. Ele foi. Não está. Não, quer dizer, eu não vi a gravação. Foi um porque- papel bárbaro. Não eram do mesmo núcleo. Não, foi assim, o Carlos Augusto Strasser, que fazia o É, o Profeta, Profeta, maravilhoso. dentro da novela, ele vai participar
participar de um programa de televisão, que era da minha mãe. Claro. E eu tava na plateia, né? E aí distribuíram uns papeizinhos, que não tinha nada escrito, ó, Sim. e ele adivinhava o Sim. que tava no papelzinho. Aí ele veio e falou o que tava escrito no papel. Eu ainda fiquei pensando, só que você não entende direito, né? Mas eu só fiz assim. Concordou. Foi bárbaro. Pronto, concordou, o diretor Ai, que concordou. Foi bárbaro. ótimo. Foi uma interpretação maravilhosa. Eu já tinha trabalhado no Cavalo Amarelo, de Olha. costas, dando pêsames no enterro do Maldonado. Deus Esse do apareci céu. de frente, Ah, ainda pois fiz é. assim, ó. Oh, meu Deus. Que também era de Que Ivani delícia, Ribeiro, né? Ivani Sim. Ribeiro. Olha só. Quer dizer, os dois tiveram isso em comum. Viu? Foi? Maravilha. Como Agora, você não lembra da minha Como que, participação? meu Deus do céu, não, me perdoa, me perdoa. agora, qual foi o galã que você mais contracenou? Paulo Castelli foi a pessoa que mais fiz novelas. Que eu fiz né, novela que com ele também. Também, na né? TV Cultura, Maravilhoso. maravilhoso, Nossa, querido. também é libriano, também Bem foi para. psicólogo. Exatamente. Largou a muito carreira interessante. para ser Largou. psicólogo como você. Né? Exatamente. Só que eu sempre estudei e trabalhei. E ele foi só se formar bem depois, depois, que aí ele isso. optou realmente em se afastar. Olha, Mas foi é. muito interessante. A gente falou, nossa, a gente é muito É, semelhante. muito parecido. Paulinho, que era filho da grande Maria Luísa Castelli, saudosa Maria Maravilhosa. Luísa Castelli, né? E libriano também, viu? Também, eu sei. Todos eles querido. aí. Aí, só gente boa. Você nasceu antes. Nasci assim, Você nasceu nasceu antes. antes. Agora, você, como uma estrela de novela, você chegou a fazer alguma vilã? Fiz com o Benedito Rui Barbosa, Pé de Vento. Ai, na Band. Nossa, foi. Que era Nuno Leal Maia. Exatamente. Olha Nossa, só. eu era uma filha que dava trabalho pro Ah, é? pai. Meu Deus, nunca me esqueço. Tem foto dela aí de vilã, será? Ah, eu acho que não tenho. Depois eu devia procurar. Mas eu fui no casamento, imagina, com um bustier e um vestido aqui, uma saia aqui sim. embaixo. Olha. Envergonhei o pai, foi uma Nossa. coisa assim. E outra vilã que eu. Ah, fiz outra. Foi Vitória nos Imigrantes. A minha Também do mãe. Benedito. Exatamente. A minha mãe era negra, não enviei, né? Vou procurar depois. A minha mãe era negra e eu a rejeitava. Olha. A rejeitava, tratava Eu acho que eu muito lembro mal. disso. Você Eu lembra? lembro. Nossa, foi Lembro. assim. Terrível. Terrível, É. terrível. Eu lembro. Depois fui para marginalidade, sabe? Então, naquela. Foi no terceira parte, acho que era 1940, 1950, mais ou menos. Que era a fase Passava que se que passava eram a várias novela. épocas. É. Aliás, essa era outra que devia ser reeditada. né? Precisava. Fazer Gente, um remake, que né? coisa maravilhosa, que Maravilha. trabalho. É. Outra também que eu fiz, que eu era muito mazinha, foi em Como Salvar Meu Casamento. Ai, a novela que não acabou. Foi. Ai, eu eu amava tava essa lá novela. no último dia, gente, me arrepia. E quando Sete Bruno, desligaram. Adriano Meu Reis. Deus do Lembro céu. dessa. Por que É. não acabou? Porque a Tupi fechou. Fechou. É. E nós estávamos lá Puxa, o verdade. dia que Minha eles mãe tava na desligaram. Tupi nessa época. É isso. Exatamente. Tava na Tupi. Ai, eu lembro tanto da sua mãe no corredor. Olha. Ela fazia, ela passou uma vez, eu estava indo no corredor, a Ana Maria Braga vinha vindo, que era repórter. Aí ela Nossa. botou a mão assim no rosto da Ana Maria e falou assim: oh, meu Deus, tão linda, se perdendo aqui nessa Tupi que não paga a gente. Eu lembro disso direitinho, assim, no corredor. Nossa. Era uma... Aliás, foi acho que o TV único Tupi. momento em que eu vi sua mãe um pouquinho infeliz. É. Porque mandaram ela fazer o programa gravado. E eu lembro que ela ficou muito triste, porque ela adorava, como eu adoro, fazer ao vivo, né? E a gente morava 2 quadras pra É, baixo. pertinho, da Tupi. É mesmo? É. Eu sempre achei que vocês moravam no Morumbi. Não, nasci no depois, Sumaré. Sumaré, Nós mudamos olha. em 79. É. Puxa. Moravam não todos sabia. ali, Lolita, aí. Lolita eu lembro, Eram todos ali. Nossa. Olha, tinha a padaria real que a gente encontrava Era. todo Quem mundo não na via porta. naquela padaria, gente, tudo acontecia ali, É, não era? tudo, Como era era bom maravilhoso. ali, né? Nossa, Pô, delícia, né? Gostei. Aí você foi pro SBT, né? isso, fui por SBT, fui convidada. Não, quando eu saí da Tupi, eu fui para Bandeirantes fazer o Pé de Vento. O Pé de Vento. Foi.
Pé de Vento, Os fiz Imigrantes, do né? Ciné Vai a Guerra, Com a e Dercy. depois com a Dercy, que também foi uma aula. Maravilhosa. Gente, ela não decora texto. Então a gente nunca sabia quando entrar. Então você tinha que ficar sempre ligada. Foi uma aula. Foi uma coisa maravilhosa. Ela tinha tudo no improviso, fazia as cenas e a gente ficava assim, encantada. Né? Mas foi uma aula, porque você não podia piscar. Você tinha que saber exatamente quando dava o momento para falar. E assim que o SBT foi formado mesmo, porque era só TVS, né? Isso. Assim que virou SBT mesmo, virou Sistema Brasileiro de Televisão, você foi chamada, né? Fui. Antes disso, eu trabalhei quando era TV Estúdio, que foi o Ainda. Espantalho. Foi Foi nossa, antes de Espantalho. ser... Ivani Ribeiro. Ivani Gente, Ribeiro. Com Jardel. Ai, Não é? que saudade. Jardel Filho, Jardel você Filho. lembra? Filho, Que Jardel Filho. ator, meu Nossa Deus do céu. Senhora, Rolando Boldrin, Irene Ravache. Nossa, um elenco, Foi é. fantástico. Márcia Fantástico. Maria tinha também, Márcia não é? Maria, Isso, é. o Richelli. É. O Richelli era o meu namorado É, na novela. Pegava Nossa. mal, né? Ah! Sempre dei sorte. Garitana, gente- né? Que são Aritana, Aritana. eu era Aritana, prima dele em é. Aritana. A gente sempre estava nas novelas. O Profeta, ele estava também. Mas já que você tocou no assunto, Sim. como é que era essa história do beijo? Porque hoje a gente sabe que beija mesmo, né? Sim. Nossa, Naquela época era nada, Era né? técnico Era mesmo. técnico mesmo. A gente tinha que fazer assim e ficava com a boquinha fechada, sabe? Era técnico, de verdade, Era, né? Agora não. Agora, é, a gente vê cada a um- amígdala. Mas eu acho que ficava mais romântico. Eu era, acho, sabe? era. Eu acho que até o posicionamento e tudo mais, né? Porque não deve ser fácil para esposo ou para o marido. Não é. O seu Não é. companheiro, companheira, dando Com aqueles certeza. beijos, né? Não é uma complicado. situação Eu fácil. conseguiria não. lidar É com isso, É, difícil, né? Com É, certeza, é. com Você é certeza. ciumento, Um é? pouco. Não, eu sou ciumento, eu não sou daquele ciumento Doente. que cria motivos, sei. entendeu? Que fica inventa. Tem gente que inventa. Não, mas você vê uma cena Claro. dessa, não tem como É, ter difícil. ciúmes. É né? difícil. Você deve Não é imaginar, uma será que coisa sentiu alguma simples, coisa? não. Será que não é? Não é simples. Agora Isso não- você, Marcelo, eu lembro de um momento, porque eu não sei quando nasceu o artista que você é hoje, o apresentador que você é hoje, mas eu lembro de você que tinha uma escola de inglês. Sim, Né? Tinha uma escola de inglês no Brooklyn. Isso. mesmo? É. Quando eu me formei, eu abri a escola, chamava Easy Way. Olha! E eu dei aula 5 anos, pegava o metrô, os livrinhos embaixo do Ai, braço. é barato. E da onde veio essa ideia? Então, né, aí eu fui morar em São José dos Campos e abri uma loja. Uma loja de roupa masculina, sapatos, blá, 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 blá. Aí começou a me dar a ideia de fazer programa de rádio, né? Aí eu fui conversar com alguém falou assim, por que você não faz televisão? Eu falei, mas como assim? É possível? Você pode ir na Band, por exemplo, eles vendem um horário, você procura uma produtora independente e faz. Então acho que eu vou tentar, né? Isso. E aí isso foi em 97. Isso. E aí eu fui, né, na Band e tal, eu fui organizando tudo, fui no Teatro Imprensa, Teatro porque Imprensa. a Cíntia estudou É, comigo, né? Olha! É, Cíntia Bravanel. Cíntia Sim. Bravanel, no Rio Branco. Aí falei, Cíntia, tô querendo fazer um programa de TV e tal, você aluga o teatro, como é que funciona e tal. Sim, tal. Aí chegou na véspera, ela ligou pra mim e falou, Marcelo, é amanhã, né? Eu falei, você já tem o cenário? Eu falei, cenário? Como assim? Mas não vem junto com o teatro? Olha. Gente! Aí foi um desespero, consegui umas forração, sofás, não sei o Nossa, quê. de um dia E aí eu chamei minha mãe. Minha mãe não acreditou, porque quando eu falei, mãe, vou fazer um programa de televisão. Ela, Aí chegou no dia, mãe, você vai? Ela, como assim? Vai ter mesmo? sério? É. E quem são os convidados? Eu chamei os amigos, o Aguinaldo, a Rosemary, não sei o quê. Eu fiz o seu programa lá em São José, Lá em São José, com a né? Rosemary. Com a Rosemary, Nossa. lembro disso. E aí foi assim que surgiu. Ah, né? e aí você se descobriu ali como apresentador? Aí eu fui gostando, né? Claro que o primeiro foi um horror, né? Faz parte. A mão no bolso, tímido. Claro! Ai, cara. Mas aí eu fui crescer, fui me soltando, né? Aí eu fiz a All TV Isso. do Luquete. Luquete, Faustão que que foi- me... Que foi que meu me- colega que lá arrumou pra mim. no Estadão, É, Luquete. o Luquete. Ali aprendi muito, porque era ao vivo, era um bate-papo assim como a gente está tendo hoje. Isso em 2003, e o Luquete falava assim,
a minha ideia é muito boa, eu só tenho medo de estar antes do tempo, sabe? Assim, Sei. e hoje você vê, tudo tá aqui. nesse E ele ainda perfil, tem né? AltV, né? Tem, né? Tem, Eu aprendi ainda muito tem, lá, sabe? Foi muito bom. Exatamente. Eu lembro, na época eu ia lá dar entrevista também. Mas o seu programa eu fui lá em São José. Lá em São José, que a gente gravava no teatro, Acho que eu gravei 2 ou 3 vezes. Uma vez com o Aguinaldo também. Aguinaldo, então, querido. que era muito legal. É. E lá aí era você muito já bom. estava soltinho. Já tava, né? Eu lembro bem. É o sangue. Mas foi muito bom. Inclusive agora estava contando, pessoal, eu fiz um programa Hebe Ai, que barato. em Santa Fé do Sul, Sei. né, cidade que eu moro. Eles têm lá uma concha acústica e eles nomearam o palco como Palco Cultural Hebe Camargo. Ai, que lindo. Em homenagem a ela. E aí nós fizemos dentro das festividades de Natal um programa Hebe na praça. Olha que Eu legal. apresenei um programa Hebe. Meu Deus, Foi que uma emoção pra mim. Nossa senhora, senhora, putz. foi muito Que lindo. E eu acho assim que de vez em quando você sente o emanar dela, né? Sim, Assim- sempre. Eu sinto ela comigo sempre. Eu sonho com ela quase todas as noites, Meu sabe? Deus, E eu Eu coisa- tenho sinto que ela... confessar que eu também sonhava. É. Eu sonhei já outro dia de novo, É, viu? é. É engraçado, porque, assim, quando eu estou em dificuldade, Sim. que eu estou preocupado com alguma coisa, que eu preciso de alguma resposta, ela vem e Nossa. me responde. Arrepia. Eu acordo bem, entendeu? Que bom, Nossa, né? É impressionante. Falar em arrepiar, Sim. tem uma história da senhora com o Chico Xavier, não é isso? Poxa, tem. Porque a Ivani, acho que foi através da Ivani. Foi na novela A Viagem. Ah, Na Viagem, nós tivemos a orientação do Chico Xavier. Como seria essa partida, não é? Então, o elenco foi até lá, que era na Rua Bartira. Rua Bartira, Rua aqui em Perdizes, né? Exatamente, Perdizes, em sei Perdizes, qual é. que tinha ali um local onde eles faziam preces e tal. Foi o Chico Xavier, o professor Herculano, que ele Herculano, também eu falei, fazia a assessoria da Hebe, É. aquele psiquiatra Paulo Gaudêncio. Paulo Gaudêncio, Paulo Gaudêncio, maravilhoso saudoso, também. E também tinha mais uma pessoa. Paulo Gaudêncio, que foi uma figura importantíssima nos anos 60, 70 Nossa. na televisão. Foi. Fazia o que você faz hoje, né? Exatamente. Ele exatamente, fazia, dava orientações, né? Isso. Fazia umas análises. E aí, então, estava no palco estavam todos eles, né? E dando as orientações, como é que seria essa questão da partida, porque a gente sabia que iria mostrar o outro lado, né? Foi uma novela revolucionária. Isso, Para foi mim a foi. viagem. Foi. Nossa, foi, demais. Tanto né? é que é a novela mais reprisada É mesmo? da história da Eu não televisão. sabia. Então, aí teve o término, ele explicou tudo e depois nós fomos cumprimentar, né? Todos os que deram a palestra. Eu nunca me esqueço. Estava eu era menor de idade, com a mamãe e com o papai, né? No meu pai, ele pegou a mão e falou, como é que vai o supermercado? Meu pai realmente era do supermercado, da área, né? Meu pai ficou assim, ninguém sabia, nunca foi divulgado que ele... Né? E a minha, ele pegou na mão e falou assim, você vai curar muitas cabeças. Imagina, eu virei psicóloga, já estava com 22 anos de idade. E ali eu estava com 12 anos ou 13 quando eu fiz a novela. Então foi uma coisa de arrepiar, né? E eu soube também que você também tem, né? Uma história com ele. O Chico era incrível. Não, maravilhoso. Olha Ele só. foi assistir o nosso espetáculo de estreia no teatro em 1973, o Jardim dos Amores. E ele foi fazer uma prece no palco. Olha. E eu conto isso porque me emociono sempre que eu conto, porque foi uma coisa muito impressionante na minha vida. Ele fazia oração e diziam que saía o perfume de rosas da mão dele. E é verdade. Como eu não era espírito, eu era Não, é um verdade, garoto. me lembro disso também. Eu tinha acho que Meu 17 anos, 18, Sim. né? Aí eu lembro que quando ele começou a orar, eu lembro que eu abri um olhinho assim para espiar se era Deixa eu ver verdade. aqui, Ju, E eu tá. vi que realmente não tinha nada, só tinha a mão dele, assim. Me Mas o perfume de rosas Que tomou coisa, conta do palco. olha. Aquilo É me incrível. impressionou. Eu fechei o olho e fiquei assim, né? Quando acabou a oração, ele me chamou de lado, ele falou, quero falar só com você, porque só você... Ele falou, Leão Lobo, né? Aí ele falou assim, aí ele me deu um beijo aqui, falou assim, 2 feras angelicais. Nunca esqueço que ele falou isso. Nossa. Aí depois ele falou assim, só você aqui vai fazer carreira. Guarde isso para você, um dia você vai se lembrar. Bom, não, eu ainda falei para ele, mas o Coca é filho da Cacilda Becker. Ele falou, nem ele.
E olha, o Cuca virou arquiteto, não tinha nada a ver com. Pois é. De repente, coisa, né? meu Porque o Deus. pai tinha uma construtora, o Tito Livre Fleury. E o elenco inteiro, alguns faleceram, outros. Éramos 17. Nossa! Nenhum fez carreira. Coisa. Só eu. Não, é- E um é dia eu estava coisa num ônibus, impressionante. assim, encostado. Sabe quando você está encostado num ônibus, assim? Sim. E aí, de repente, me veio essa imagem. Falei, nossa, o Chico falou isso. Aí eu lembrei, porque eu fui passando todos os meus colegas, não tinha mais nenhum. Nossa. Né? E aí eu pensei, falei, nossa, que coisa impressionante, né? Não, ele era... Impressionante. Vocês Me sabem arrepi- que a Nair Belo perdeu um filho, né? Isso, Lembro. Tinha 18... Nossa. Mané, eu acho que era, né? Era Foi o numa mais velho, bicicleta, não não, era? foi uma Foi coisa de assim? carro. A carro. É. Caraca. E o Chico psicografou uma carta Isso. dele. Que era, eu trabalhei com o irmão dele, com o Belo, né? É. Que era, Belo, que era, Belo, que Zé é. Belo, isso. Fantástico Que diretor. era diretor comercial lá da Band, uma É. época e tal. É. E eu lembro que E foi a um carta trauma, né? Está publicada num livro, Meu a carta. Deus. Ele relata o acidente, como Não foi. tudo. diga. É Era o Chico impressionante. era Nossa, não, impressionante, era né? impressionante. E pena que alguns seguidores fizeram tanta picaretagem, Meu né? Deus do céu. Porque o Chico realmente Não. era uma figura... Era inquestionável, né? Inquestionável, Não é, tinha é. Eu acho que ele era duvidar de unânime, alguma né? coisa, não é Assim, verdade. É, Ninguém nunca tinha ficou nada a rico, falar. nada, Nada. não, Dormia contrário. naquela caminha, É, no mesmo é, lugar. é. Tudo que ele recebia É. das publicações era para obras de caridade. Não, ele era caridade, Você Ele sabe era que eu visitei a casa dele em Uberaba? Uberaba, É, né? fui lá visitar. E a pessoa que me levou contou, eu nem sei se estava ainda fixado alguma coisa, que assim, que ele dormia num quarto, né? Isso. E aí, naquela noite, por algum motivo, ele ia dormir no outro quarto. Então ele pôs afixado assim, aos espíritos amigos, aviso que esta noite estarei no quarto ao Ao lado. lado. Ai, que bonitinho. Não era demais? Fala de verdade. demais, né? Não, É, ele- você vê a simplicidade, né? E ao mesmo tempo a devoção, né? E tem aquele caso que foi emblemático, né? Que através de uma psicografia de um espírito que foi assassinado, né? O juiz tinha ali detalhes Uhum. que o pai reconheceu, Uhum. dizendo que tinha sido um acidente, Olha. não é? É. E que não tinha sido um homicídio. É, Olha, me arrepia. é. E o rapaz realmente foi absolvido, porque Isso. os detalhes ali só o menino poderia saber. Meu Deus. Eu lembro Aliás, o É. filme mostra Mostra isso, isso né? E o É. Nelson Xavier fazia lindamente, Nossa, né? É, olha, perfeito. arrepiou. Todo mundo olha. Que a mãe não perdoava, Isso, né? exatamente. É o negócio de um revólver que Isso. disparou. Foi, não foi? parou. É impressionante. É. Por falar nisso, falando em filme, eu vou ter que falar do filme. Que nós Com todos certeza. ficamos indignados, né? É. Não só pela interpretação, mas pela história mesmo, Sim, sim. inverídica É. sobre a sua mãe, né? É. E como é que foi para você isso? Porque eu, né, fiquei indignado, assim, não muita perdoo gente, até né? hoje. Não, muita gente. Pra mim foi uma surpresa, porque quem cuidava de tudo era o Cláudio, né? Eu concedia Seu primo, ele né? esse direito de cuidar das coisas. E vínhamos do musical maravilhoso, né? É. O musical foi lindo. Foi lindo, eu direção chorei do muito, me Falabella. emocionei. Que eu chorei todas as vezes que eu fui. Nossa. Então eu esperava o filme igual. E pra mim tudo era surpresa, porque eu não participava. Assim, claro, eu dava meus depoimentos e sim. tal. Então o musical não tinha visto nada, foi maravilhoso. Quando eu fui ver o filme, eu vi uma cena, eu fui num ensaio lá na locação, e eu vi uma cena que eu já falei, não sei não, sabe? Que não tinha nada a ver com a realidade. Quando eu vi o filme, na noite de estreia você sai meio anestesiado. Quando eu cheguei em casa, caiu a ficha, falei, gente, essa não é minha mãe. Aí não tem nada de Jerry Calma. Aí eu li uma crítica na coluna do Amaury Júnior, Sim. perfeita. Aí eu, na mesma hora, mandei pra pessoa que escreveu, falei, olha, concordo com você plenamente. E ele falou assim, posso publicar? Eu falei, pode. Bom, aí choveu, parou, assim, eu falei, eu me senti a pessoa mais importante do Brasil, né? Porque todo mundo queria falar comigo, sabe? E aí eu rezei muito a Deus, pedi como eu deveria, se eu deveria me calar, se eu deveria proceder, e eu, no meu espiritismo, ouvi que eu deveria defender minha mãe. E aí, realmente, eu fui à mídia, eu fiz, porque realmente
ali não tinha nada de Hebe. Aquela não era Hebe Camargo. Agora, você falando isso, eu me lembrei de falar belo dia que eu fui assistir um musical. Ele estava na plateia, né? E aí, a hora que eu entrei, ele falou assim: olha, queria muito falar com você. Eu fiz o mais bonitinho possível para ela, porque era a nossa querida, né? E me deu um beijo, assim, porque ele sabia que a gente era amigo e tal. E eu fiquei super emocionado, o musical inteiro. Maravilhoso. E aquela atriz, a Débora Reis, que coisa. Ela pegou o sotaque da sua mãe, que era uma coisa impressionante. Final que ela sobe ali. Nossa. Agora, Leandro, deixa eu falar uma coisa que eu acho muito importante. Eu critiquei muito o filme em todas as redes. A Carol Couto, que foi a roteirista, ficou extremamente magoada comigo, entendeu? Eu falei, Carol, não tenho nada contra você, entendeu? Acho você uma profissional de primeira linha, mas é minha mãe, eu não posso me calar, entendeu? Se ela só tem a minha aqui para defendê-la, né? Tem a Regininha também. Regininha de Souza, opa! Mas da mesma maneira que eu critiquei com tanta força o filme, eu quero bater palmas de pé para a mesma Carol Couto, com o documentário Hebe, um brinde à vida, que está na Globoplay, são 4 episódios, e é maravilhoso. Até porque eu vou te dizer, ela escreveu o roteiro, né? O diretor modifica muito o roteiro no filme, né? Eu fiz cinema, aliás, eu tenho algum problema com o cinema, que toda vez que eu faço, ou a minha cena é cortada, ou não vai num encontro sala de exibição, então eu tenho algum problema com o cinema que eu já meio que desisti. Mas tem muito isso, porque o diretor, como a gente fala, o cinema é a arte do diretor, né? Porque mete a tesoura ali, muda tudo, né? Emenda cenas que não tem a ver. Não, e ali realmente, Hebe bebendo uísque, ela odiava uísque. Hebe bebendo no camarim, jamais. Nunca. Hebe deixando o público esperar, nunca. Posso dizer isso, porque eu frequentei o camarim Vocês dela. Sabem, eu sei que não era ela assim. tinha um respeito pelo público. Nossa, exatamente. com certeza. Nossa, se tem uma pessoa que respeitava o público, aquela cena, acho que a que mais me agrediu é aquela que ela joga o microfone. Não sei de onde tiraram aquilo. E consultaram Regininha, ela falou, essa cena não existe. Não existe. E mesmo assim, colocaram assim. Realmente, até a interpretação da Andréia, que é uma grande atriz. Grande atriz, eu falo sempre assim, admiro a Andréia Bocelli, mas ali como Hebe não era Hebe. Não era Hebe, a gente não reconhecia, né? Exatamente. Agora, você está fazendo muita coisa, né? Você está fazendo um programa chamado Café com Selinho, que eu ainda não fui, porque não fui convidado. Foi sim, é que as agendas não bateram aí. E que vai pela Com Brasil, pela TV aberta, né? Sim, a Com Brasil, né, que é o canal 28 da Sky, e o 9 da NET aqui em São Paulo. Isso. E estou muito feliz, porque há 2 meses nós estamos com o SBT Interior. Ai, que maravilha. Na grade do SBT, Rio Preto, Prudente, Araçatuba. Podia vir para Brasil. Quem sabe, todo, né? A gente deixa nas mãos de Deus, com né? certeza. Você estava falando disso. Aliás, a gente estava falando ali, antes de entrar no ar, que há uma lacuna na televisão, né? Desde que sua mãe se foi. Com todo respeito a todas as apresentadoras que estão aí, eu amo a Adriane Galisteu, eu amo a Astrid, eu amo, acho a Patrícia poeta correta, né? Mas não tem o brilho, não tem aquela coisa que a gente esperava para ver na segunda-feira, né? Ficou um vazio. Né? Eu acho, Léo, que Hebe e Silvio Santos são insubstituíveis. Né? São ícones. Chacrinha também, né? Assim, foram pessoas que não têm. Não tem. Porque tem uma marca tão forte, Blota Júnior, que a gente lembrou ali também. Eu acho o menino que faz o Tadeu Schmidt, eu acho que ele lembra um pouco a elegância do Blota, né? Mas o Blota era... Porque ele era tudo, né? Era impressionante, assim como sua mãe. Ele era elegante. Elegante, né? Exatamente. Flávio Cavalcante. Eram marcas, né? Que hoje não tem mais. E a gente, aliás, a gente estava falando de... é uma década que a gente, não sei se vocês concordam, que mudou muito, né? Com a coisa da internet, essa coisa toda. E não só com a internet, mas com a coisa dos costumes, né? Exatamente. O politicamente correto. Você não pode mais falar nada, né? Nada. Você tem que tomar um cuidado. Exatamente. Então, é difícil a gente que vem de uma época, né? Marchinhas que não pode cantar mais. Não é? Eu fiquei pensando que, eu não sei se vocês lembram, vocês são muito novos, tinha um programa na TV que, para minha opinião, foi o maior programa da televisão brasileira de todos os tempos, chamado Times Square, que era na TV Excelsior. E que a música de encerramento
era assim, samba de branco tem conta no banco, mas também tem mulher. Aí entrava Iris Bruce, Marivalda, aquelas grandes vedetes da época, Sim. né? E no fim falava assim, samba de branco tem conta no banco, mas também tem crioulo. Entrava Grande Otelo e a Zita Nascimento. Quer dizer, hoje era impossível você imaginar esse programa hoje na televisão, verdade, né? É verdade. Então eu fico pensando assim, meu Deus, como mudou. Como é para vocês essa adaptação? Eu acho importante, né, que a gente pense sobre tudo que a gente, por exemplo, essa palavra, eu cresci ouvindo Criado Mudo. Sim. Não pode É. mais, né? Pode, Nossa, mesa de cabeceira. Mesmo. Né? Uhum. E agora a gente está se adaptando, inclusive os homens, principalmente, né? Estão se adaptando a essa coisa diferente que é hoje e tal, né? Que as mulheres estão se colocando muito mais e assustando os homens, né? Então, como é que é isso para vocês? Como é que vocês veem isso? Eu vejo uma fase, uma transição, não é? Que a gente foi do 8 para o 80, né? De uma rigidez muito grande, que nós somos criados assim, né? Com um respeito, um rigor. Eu lembro que até hoje chamo minha mãe de senhora, meu pai era senhor e tudo mais, né? E nada que isso prejudique, pelo amor de Deus. Só estou falando que existe hoje, às vezes, até uma igualdade. Que eu, como psicóloga, digo sempre para os pais, não pode se igualar, não. O teu filho, ele tem que saber que você é a autoridade que vai realmente colocar as regras e ele, quando tiver a sua independência, tanto econômica, sabe, como também a sua maturidade, ele vai colocar as regras dele no lar dele. Enquanto é a sua casa, quem vai colocar as regras são vocês. Até para dar na criança e no adolescente o desejo de querer ter o seu próprio espaço. Porque senão fica tudo muito fácil e não é positivo. Então eu vejo assim, tá tudo muito descartável, tá tudo muito rápido e é uma pena isso, né? Embora a gente saiba que é uma transição. Porque os verdadeiros valores, eles ficam, né? Tanto é que as boas músicas, a gente vê que elas estão muito anteriores a esse período depois de 2000, né? Que a gente viu que houve uma mudança muito grande. Principalmente assim na música, né? Na Como música, empobreceu, né? Foi. E nós estamos perdendo os ídolos, né? Exato. Verdade. Estamos perdendo os ídolos. Aliás, é isso, isso né? que falta, sabe? A gente não tem mais uma referência. Temos referências assim que são rápidas, fulminantes, efêmeras, né? Mas você não tem mais aqueles nomes que você fala, nossa, que coisa maravilhosa. Verdade. Daqui a 10 anos as pessoas vão lembrar. Não, você já não lembra mais de 3 anos atrás quem é que estava fazendo sucesso. É verdade. Então eu vejo assim, vai haver uma retomada, acredito nisso piamente, acho que tudo é cíclico. Nós passamos de um lado para o outro, mas vai chegar o caminho do meio, que é realmente uma evolução. E eu sempre digo para os pais, porque cabe a nós pais darmos uma orientação, porque não pode se deixar tudo assim, sabe? Eu acho que está havendo uma confusão muito grande entre liberdade e porque talvez nós tenhamos sido muito reprimidos, né? Isso. Então a gente achou que tinha que criar os filhos de outro jeito. Exato. E hoje a gente percebe que desandou um pouco. Eu não tive uma criação assim reprimida, né? Mas assim, eu nunca faltei o respeito com a minha mãe e com o meu pai. Inclusive no filme, tem uma cena que o Marcelo do filme, que o meu pai no filme deixa ele esperando pro futebol. Isso aconteceu realmente. Meu pai vivia dando cano, mas ele levava isso de boa, né? E aí o Marcelo do filme desliga o telefone e manda o pai para aquele lugar. Nunca! Isso me revoltou tanto que eu nunca tive um desrespeito assim com meu pai, entendeu? Nem muito menos com a minha mãe. Falando nisso, você me contou que algumas pessoas te criticaram, a gente falando de redes sociais também, que é uma coisa de agora, que algumas pessoas, você encheu o bolso de dinheiro com o filme e agora fica criticando e tal, então, né? Como é que você vê essa coisa? Como é que você vê também essa coisa das redes sociais? Então, Os haters, né? assim, graças a Deus, a maioria do feedback que eu recebo é bom, pessoas me apoiando, mas tem, né? Sempre. É impossível, tem os reis. E eu fiquei muito chateado, porque eu não recebi um tostão desse filme. E graças a Deus não recebi, Leão. Graças a Deus, porque assim, eu não gostaria de ter um dinheiro de uma coisa que está expondo minha mãe de uma maneira negativa, entendeu? Se tivesse ganho, doaria para alguma instituição com toda certeza, entendeu? Agora, a internet é perigosa, que eu disse, porque as pessoas ali estão atrás de um computador e falam o que
que quiser. Parece que as coisas vão mudar agora, que as leis estão começando a mudar, né? Olha, creio que sim, pelo amor de Deus. Você se magoa com hater, assim? Todo mundo. Todo mundo, Todo né? mundo. Gente, lógico, né? Você transforma aquilo, mas evidentemente, porque é uma crítica destrutiva, né? Eles vêm com uma forma de te magoar, de te atingir, de ferir, né? De ferir. Outro dia tinha uma pessoa, que eu não sei se era homem ou mulher, né, dizendo assim que eu ficava no programa contando as fofocas para esperar para poder comer no programa. Quer dizer, nós somos um programa que tem culinária e que a gente faz parte, a gente comer ali e tal. Então, umas coisas absurdas, assim, que você faz. Aí você vai assim, não vou nem responder, porque não vale a pena, não deve, né? Não deve. Tem coisas que nem vale a pena responder. Não vale. Até porque o que a pessoa quer é exatamente isso. Ela quer chamar a atenção. Isso, não é? exatamente. Olha, responder para mim, que se importa. Foi importante, porque aí eu apareci, né? Então, e isso, você vê que é uma deformidade o que está acontecendo hoje, de caráter mesmo. Sim. Né? Porque as pessoas que agem desta forma, elas são nocivas. Elas não são positivas. Exatamente. Né? Você percebe que é uma coisa para magoar, não é uma coisa... Porque crítica é uma coisa interessante. Você aprende com ela, cresce com ela e tal. Agora, isso que a gente vê ali é uma coisa... Né, pequena, menor, né? Aliás, eu queria mostrar tem algumas fotos aí do relacionamento, né? Que falaram tanto do teu relacionamento com a tua mãe, que sempre foi maravilhoso. Eu sou testemunha disso, sempre, né? De muito amor. Exatamente. Nada ficou pendente, sabe? Isso é importantíssimo. Olha que lindo. Oh, meu Deus. Sempre foi assim. Que linda, nossa senhora, que saudade, meu Deus. Ele faz. Tem mais aí? Essa foto é bárbara, porque tem, assim, tem uma que é o inverso. Eu beijando ela da mesma maneira e o meu sorriso tá igualzinho dela. Eu acho que ele tem aí, se eu vi passar. É o inverso. Vamos ver se... Ali. É igual, não é igual? Gente do céu. Olha. Você é ela, meu Deus do céu. É igual. Esse sorriso. Que coisa maravilhosa. Que era totalmente espontâneo nos dois, né? Exatamente. Totalmente. Oh, coisa linda. Essa aqui também. Olha que lindo. Deixa eu ver tem aí mais meu pai, né? Aqui também. Olha, cada um. Olha lá. Olha que lindo. Olha, pequenininho. Devia ter uns 4, 5 anos. Coisa mais linda. Meu pai é o Décio, muita gente confunde, acha que é o Lélio, né? E no filme também se coloca como se tivesse uma relação... Mas de ódio, né? Com o Lélio, imagina, que nunca foi, né? Nunca foi. O Lélio, quando eu fiz 18 anos, o Lélio que me deu o carro. Olha que maravilha. E eu brinco e falo, meu pai deu graças a Deus, que ele era tão duro pra cá. Gente, olha La Salerosa, nossa Lolita, que fez 94 anos. Essa semana, né? Ela falava assim, eu sou sua segunda mãe. Eu falo, meu Deus, que privilégio. Uma mãe como Hebe Camargo e a segunda Lolita Rodrigues. Maravilhosa. E a Nair também era uma mãezona, não era? Não, a Nair, assim, a Lolita foi muito presente na nossa vida, assim, sabe? Inclusive, quando sua mãe se separou, acho que ela foi o apoio, né, da sua mãe. Eu viajei pra Machado com a Lolita e o Ayrton. Dormia no quarto com a Lolita, sabe? Tem uma relação mesmo de quase pai de e filho, né? Nossa. Exato. A Naira era farra, né? Tinha histórias maravilhosas dela, né? Sim. Acho que foi a história que a Nair não foi reconhecida no posto de gasolina, que era uma maravilha. Aí que elas queriam um endereço para ir em algum lugar em Moema, alguma coisa assim. E que aí a Nair desceu, foi falar com o homem do posto, o homem... não sei, não sei o que. Aí ela entrou no carro e falou assim, gente, o homem não me reconheceu. Falou, né? Aí ela falou, deixa comigo, a Hebe. Desceu. Aí o outro, nossa, dona Hebe. Aí, filha da... Ai, meu Deus. Ai, não, conta aquela do aeroporto que você estava contando, da sua mãe no aeroporto lá em Portugal. Em Portugal. Gente, essa foi muito engraçada. Nós estávamos em Lisboa. Olha só. E estavam atrasados para pegar o voo, né? Chegamos atrasados a fazer o check-in. E a pessoa lá, atendente, né, da companhia portuguesa, não queria deixar de jeito nenhum. Eles são rígidos, né? Não pode, a gente está fechado, não tem como, né? Imagina, né? Aqui, né, no Brasil, né? Isso jamais aconteceria, né? E não deixou. Mas o avião ainda estava lá, né? Mas o avião tá aí, não, mas não pode isso aqui. Aí alguém do Brasil viu, acho que era da TAM, não sei se a companhia, acho que não era a TAM, mas alguém da TAM viu.
Que eles Devia fazem ser essa parceria. Né? parceria. E aí exatamente. veio prontamente, falou, dona, vem aqui, por favor, vem no balcão da TAM. Aí nós fomos lá e na mesma hora ela fez o check-in e tal. E falou, dá tempo, vai lá pra lá. Aí minha pegou o ticket de embarque, aí passando assim pelo balcão que tava a portuguesa, né? Fez assim. Hebe sendo Hebe, Não, né? é fantástico. Você achou que eu não ia? Tá? Coisa boa. Essa era a alegria da Hebe. Ah, era alegria muito com divertido. certeza. Mas dava raiva que ficou É. portuguesa. Mocinha, eu vou fazer alguma coisa. A O que gente, essa senhora está Esta pensando? a gente tinha uma coisa de ficar esperando na segunda-feira para ver como é que a Hebe ia entrar. É isso É. Como é que era a roupa dela. Sempre, Verdade. Eu lembro sempre. uma vez que ela usou um shortinho curtinho, Sim. e Foi com da as Maria Xuxa, não? Chiquinhas, É. a Foi da Xuxa. Xuxa, é. né? Ah, eu E eu lembro. liguei para ela e falei, Hebe, o que era aquilo ontem, aquela roupa? Ela falou, menina, é para testar audiência. Não sabe o sucesso que foi aquilo, e não sei o que e tal, né? E ela tinha essa coisa. E como é que era para você isso? Você tinha essa curiosidade? Não, eu assim, não tinha essa coisa de ficar esperando roupa, eu não ligava muito, né? Nossa, E eu sou muito desligado, Leão, sabe? Sou muito desligado. Às vezes eu chegava assim, em algum lugar, mesmo escola, nossa, aquela roupa do seu amigo, eu falei, nossa, que roupa que ela tava, sabe? Tem coisa de homem, né? Já não era meu. A gente. Nem vê se mudou o cabelo, nem sabe se pintou a unha. Nossa senhora. Não, meu cabelo eu gostava dela de cabelo solto. Ai, Às eu vezes acho ela lindo. fazia aqueles coques, que É, era famosérrimo, isso, né? é. Mas eu gostava lá de cabelo solto. Eu também gostava dela de Também. cabelos É, soltos, é. ficava linda. É. E ela teve vários momentos. Bom, ela era a própria moda, né? É. Que ela lançava numa segunda-feira, Todo mundo, é todo verdade. mundo ia pro E cabeleireiro. eu gostava né? daquele cabelo que ela fazia tipo Vanusa também. Ah, Ficava meio ficava caído. lindo. Caído era aqui do bonito, lado, né? né? Cabelo, nossa. Ela arrasava. Arrasava. E realmente as roupas impecáveis. E ela tinha, né, uma postura. É. E teve E uma era- época que tinha um amigo nosso que já é saudoso também, a Biá, né? O Eduardo Biá, Albarella, sim, que sim. fez aqueles vestidos Sim, icônicos sim, dela sim, que sim. estão hoje no museu e tal. E tinham coisas maravilhosas, né? Você falou na Bela, lembrei de um ator argentino que tem tanto sabe que ele ia muito no programa da minha mãe, o Patrício Bisso, que ele fazia Ai, Olga del Volga. Olga del Volga. Era parça, lembra? Nossa, Ela era lembro. parça. Nossa, Minha mãe trabalhei- adorava Ai, essas mas falas, é. adorava. Trabalhei com ele no Jornal da É, Tarde, é. muitos anos. Nossa, Era um olha. querido, né? Ele Nossa era Senhora. Patrício Bisso. Patrício Bisso, incrível. Olga del Volga. Agora- Sexóloga. Agora, você, Suzy, vem de uma carreira de sucesso em cima de sucesso. Todas as novelas que você fez foram sucesso, né? Foram. Uma atrás da outra. E depois, de repente, você optou por meio que abandonar a carreira de atriz e ser psicóloga na televisão e teve também o mesmo sucesso, né? Graças a Você Deus. foi aceita lindamente, porque você tem o dom da palavra, Obrigada. porque a psicologia é uma coisa importante na vida de todo mundo. Sem Então, dúvida. aliás, você falou do seu pai de supermercado, Fez o né? Eu Que é a pensei aqui ironia na hora. da vida, É, né? exatamente. Depois vinha Que Eu acho conhecer. muito triste, Leão, né? E a vida sempre vai É. mostrando isso pra gente. É. Como o dinheiro, às vezes, se sobrepõe aos valores, né? No teu caso também, né? Muita gente diz assim, mas o que ele está fazendo com o dinheiro? Não. Né? Como é que ele está vivendo? É. Eu fui, recentemente falei pro Léo Dias que eu não tenho plano de saúde. Então ele ficou indignado. Porque assim, quem pagava o meu plano de saúde era minha mãe. É. Que ela deu o melhor plano de saúde. Aí ela faleceu, o Cláudio passou a pagar um outro muito bom também. Aí o Cláudio faleceu e eu preciso agora retomar as rédeas, Sim. né? Sim. E a Helena, a mulher dele, falou, Marcelo, você quer que eu pague um plano? Eu falei, não tem cabimento, não é seu... Você não tem obrigação disso, A né? Heleninha mora lá ainda. A Heleninha mora na casa, mas a ideia é vender a casa o mais breve Rua das possível, uma casa muito Amoreiras. dispendiosa, né? Então eu tô me reorganizando para solucionar isso, né? E eu dividi as coisas com o Cláudio. Isso. Porque o Cláudio era quase seu irmão, Era né? como irmão, né? Era um Como irmão, primo, tal. né? Graças a Deus, assim, a gente não teve brigas. Eu nunca Isso, briguei, não. eu Não é do teu feitio. Não é do meu isso, feitio. né? Muita gente até me critica, não, mas você tinha que ter tomado a frente. Assim.
Mas eu penso assim, gente, eu tinha perdido a referência maior de amor da minha vida, minha mãe. Você acha que eu ia ter... Eu não tinha estrutura nenhuma emocional para pensar o que minha mãe tem, o que nós vamos pegar, sabe, mesmo. assim? E o Cláudio tinha esse tino, né? Sim. Aí eu confiei nele, né? Claro. Muita gente fala assim, mas você acha que ele te enganou? Eu falei assim, olha, eu confiei nele. Se ele me enganou ou não, isso não é eu que vou julgar, né? Então... Perfeito. Mas você vive bem, tranquilo, né? Viva, Você tem uma tem- vida confortável, né? Tem horas que dá uma apertadinha, né? Vem as pandemias da vida, entendeu? Você fica um tempo sem um plano de saúde, mas a gente vai se Exatamente. reajustando, tudo se Exato. adapta. Agora, você está voltando como psicóloga no seu consultório Uhum. e como atriz. Pois é, atriz ainda não, né? Mas eu tenho meu podcast também, em onde eu faço a entrevista com pessoas que têm muito a acrescentar. Eu tinha. E você virá falando realmente sobre essa base, né, de família. Sim. Que o meu foco é mostrar como é importante o acompanhamento, sabe, desta família, desses valores, princípios. E como as dificuldades fazem a gente crescer, não é? Porque às vezes a pessoa fica desanimada, fala, puxa, comigo dá tudo errado. Então eu gosto de pegar essas referências e mostrar que todo mundo já passou por dificuldade, que toda dificuldade é uma oportunidade para crescer. Exatamente. Então estou aí com o meu podcast, né, que é o Shine. E vamos ver agora. Você as gostaria de coisas fazer como... novela de novo? Bom texto, né? É. Com certeza. Porque Uma nova Ivani Ribeiro. Você já nem pensou? fale, Maravilhosa, né? Eu também Sem era muito dúvida. amigo dela. Não também. era uma querida Era uma também. querida, né? E era de uma simplicidade Total. e de uma... Ela tinha até uma certa... Ela era tímida, né? Muito tímida. Ela usava é sempre verdade. óculos escuros. Isso. Porque ela não Você gostava. vê que ela nunca ia Que era para- pisciana também. Pisciana. Pisciana também? Ela era, acho que era de 21 de fevereiro. Olha, Acho que era no que primeiro dia. memória, hein? É. Mas Era ela uma não querida. gostava de festas, ela É. não, né? Isso. Ela só ia no primeiro evento, que era Lançamento da lançamento da novela, novela, e depois você não via mais. É. A gente sempre tinha, né? As Se festas fechava lá em e São tal. Vicente, no apartamento, Exatamente, escrevia. É verdade. Leão, você lembra que minha mãe participou da primeira versão das Pupilas do Senhor Reitor? Lembro. Jura? Ela fazia Record. Magali Porto. Magali Porto. Que era com a Márcia Maria E a também, não era? Maristela. Maristela. Que eram teve as até uma história. pupilas. Era a Jorge Gomide, aí a Jorge rompeu lá com a Record e tal. Acho que tinha gravado uns 5 capítulos, aí chamaram a Maristela para substituir. E deu certo. E eu lembro da sua mãe fazendo. Né? Maravilhosa. Era uma cantora, né? Ai, Magali. que maravilha. Magali, não sei se era Magali Porto ou Magali do Porto. Acho que era Magali Porto. Magali Porto, É que eu me lembro. Nossa, essa novela foi um sucesso Foi, né? imenso. Tanto é que depois refizeram no SBT, né? É. Exatamente, Maravilhosa. foi maravilhoso. Com certeza. Eita, bons tempos. Concordo. E lembro muito da sua mãe fazendo a Julieta. Sim, Golias. Esse então foi com fantástico. Golias. A primeira foi na Record. Foi na Record? É. Ai, eu lembro do 68, eu SBT. vi hoje um Isso. pedacinho. Né? Nossa. Com lá Coelhinho, No 68. show do Meu dia 7, Deus. acho que foi, não foi? Ai, Não como sei, era É, não acho sei. que tem Cadê Regininha? Ela sabe ajude. tudo. A Lininha de vez em quando me corrige, então ela me liga dando os parabéns. Que delícia. Ela sabe tudo. Aí depois também. teve os remakes do SBT, acho que É, uns 3. Eu acho. exato. Teve até um que o Golias, sem querer, deu uma porrada no Aguinaldo. Foi, eu não Né? lembro. Que o Aguinaldo teve que sair correndo para o hospital, né? Sério? Porque o Golias era muito, né? Teve uma versão com o Ratinho, Reginaldo Rossi. Ai, foi Ai, maravilhoso. gente, que Nossa. barato. Marília Gabriela. Marília Gabriela. Nossa. Nossa, foi maravilhoso. Agora, é impressionante, né? Você lembrar, né? Que eu acho que hoje nós temos aí o Museu da Televisão, essa coisa toda, mas tem pessoas que são tão icônicas, né? Como sua mãe, como o Silvio, como o Flávio, que a gente falou, Chacrinha, que eu acho que tinha que ter muito mais, né? É. Eu acho que o Silvio fala uma coisa assim: 6 meses fora da televisão, ninguém lembra da E gente, é né? verdade. E uma vez alguém falou para mim, faz um livro, Leão, porque hoje em dia já não sabe mais quem é o Chacrinha. É Né? Saudades, verdade. não, Mesmo, do não. Então eu fico pensando, o Zusa Homem de Melo me falou isso, Olha. que também já se foi. E, enfim, agora, você não acha que tinha que ser muito mais homenageado, muito mais lembrada, muito mais... Com Eu tenho uma revista que você me deu,
que eu guardo. Tem uma revista do meu... Qual? Aquela da Caras, da né? Caras Eu tenho especial, guardado. Bárbara. Eu tenho uma outra que era do meu prêmio, que ela está me dando um selinho, né? Que eu vou, nossa, para mim aquilo foi... E, enfim, a gente era muito, muito querido. Eu lembro de uma vez que eu tinha... Vou te contar, acho que você nunca soube dessa história. Nós fomos jantar num restaurante, almoço, acho que ele se chamava St. Peter's, que tinha ali na Lorena. Eu, Cláudia Matarazzo, Eliakim e Leila Cordeiro. E eu tinha brigado com a sua mãe. Sério? Brigado por causa de uma opinião política dela. E aí eu critiquei, fiz uma notinha criticando. A Hebe não podia ter feito isso e tal. E aí ela ficou chateada comigo. Maluco, Claro. E ela ficou chateada comigo. E aí, mas eu não sabia, né? Eu tinha dado essa nota, passou. Aí nós fomos almoçar todos juntos, né? E eu não entendi por que o dono do restaurante chamou... Não, a Cláudia Matarazzo, Eliakim, a Leila Cordeiro, eu e a sua mãe. E aí almoçamos, foi uma delícia, rimos muito e tal. Aí chegou na hora da sobremesa, na hora das... Aí ela disse, Cláudia Matarazzo, mamãe falou não sei o que de você, eu quero te pedir desculpas e não sei o que. Ela, imagina, sua mãe é minha amiga, não sei o que, da Claudinha, né? Não tem problema nenhum. Aí o Eliakim e a Leila, a gente achava que você não gostava da gente, porque tinha o jornal do SBT, e aí quando você passava para o Carlos Nascimento, eu acho, e aí você falava, e agora fica com o maravilhoso Carlos Nascimento. Quando a gente estreou no lugar dele, você não falava nada. Aí a gente ficava desesperado, porque a gente amava você, queria que você falasse, e você nunca falava quando acabava o programa. Aí a gente ficava, imagina, aí ela explicou porque que era isso aqui e tal. Aí ela falou, agora eu tenho uma mágoa muito grande. Aí ela falou assim, porque você falou isso e tal, e eu fiquei magoada. Aí eu falei assim, Hebe, mas eu fiquei muito bravo com você pelo que você falou e tal. Acho que você não podia ter falado aquilo, não sei o quê. Aí ela falou assim, é que eu te quero como um filho. Eu falei, eu que te quero como uma mãe, por isso que eu fiquei brava. Por isso que a minha mãe não podia ter falado aquilo. E não sei o quê. Aí começou a chorar todos... Ali ele aqui chorou, a Leila chorou, aí todo mundo se abraçou, foi uma coisa assim. Aí eu estava no auditório dela um dia, aí ela passou assim, ela me viu, ela falou, até tu? E aí me chamou no palco, aí eu convidei ela para fazer meu programa. Esses dias eu passei no aniversário dela, eu passei um trechinho. Um dia que ela foi na Rede Mulher, para me dar uma entrevista, ela foi com um taier verde, e aí eu lembro que ela acabou o programa, era meia hora o programa, aí ela virou e falou assim, não pode mais? Aí eu falei, pode, se você tiver tempo, então vamos fazer mais um. A gente fez 2 programas, né? Então ela era de uma generosidade que eu sinto em você a mesma coisa, né? Você tem essa abertura, essa generosidade que ela tinha, né? E eu quero saber agora de você. O Café com Selinho já é um sucesso, já está crescendo cada vez mais, agora já está no SBT Interior. Vai vir para a rede toda? Então, né? Vamos torcer. Vamos fazer campanha, né? Como a Suzy, a gente falou, né? A gente entrega para Deus. Universo. Que é para acontecer, sim, mas vamos fazer nosso trabalho. Estou muito feliz, né? De estar no SBT Interior. Eles têm sido maravilhosos comigo. Fizeram uma homenagem linda no dia 8 de março para minha mãe, que eles produziram um documentário, sabe? Olha que lindo. E aí foi exibido ao vivo ali durante 1 hora na programação do SBT Interior. Nós assistimos juntos lá na TV e, nossa, me deu uma crise de choro. Não, meu Deus do céu, uma emoção muito grande, mas eles foram maravilhosos. Têm sido maravilhosos. O que mais te dá saudades dela? Ai, Leão, dá saudade de tudo, sabe? Assim, mas eu tenho saudade. A gente era muito sonoro, sabe? Então eu chegava em casa, a gente era vizinhos, né? E eu gritava, mamãe! E ela gritava, meu filho! Sabe assim? Então eu tenho saudade de gritar, de abraçar, de contar as coisas. Ali na Rua das Amoreiras teve uma época que você mudou para uma casa em frente, não é isso? Então, aí, do lado, né? Do lado, aí eu saía na minha varanda e ela saía na do quarto dela. Aí eu gritava, mamãe! Meu filho! A nossa relação sempre foi assim. Foi essa, de muito amor, de alegria. muito sonoro, sabe? Assim, Sim. eu nunca cheguei em casa e falei assim, oi mãe, tudo bem? Não, era
sempre assim. Ai, que alegria. Esfuziante, sabe? Efusiante ou esfuziante? Efusiante. Enfim. Efusivo e esfuziante. Agora, você, essa relação com ela, você passou por muita gente ali, né? Eu mesmo fui em alguns jantares lá, com muita gente famosa. Você lembra todo mundo que frequentou aquela casa? É engraçado assim, porque assim, o ciclo de amizades dela, claro, muita gente frequentou, mas tinha épocas que uns eram mais presentes, Isso. né? Então, assim, fomos em muitas pizzadas do Faustão. Isso. Porque ele morava praticamente 3 quadras da É gente. isso, é. Era uma farra, né? Sim. Ela, Nair, Lolita, às Lolita, vezes, era uma folia. Nos últimos tempos, estava muito amiga do Tom. Inclusive, o último aniversário dela foi na casa do Tom, que eu acho que ele faz 8 Dia de 8 março também, também. é isso. Então, comemoramos junto. Ela estava bem doentinha, mas ela falou, não, vamos. Aí bebeu vinho, se divertiu, sabe? Assim, tava o Jô, tava o Roberto Carlos, sabe? Só que na hora, depois do parabéns, ela passou muito mal, sabe? Muito mal. Mas eu lembro muito, Léo, e você deve ter ido na época do Lélio ainda, no Morumbi, os aniversários dela. Sim. O Lélio fazia uma baita de uma festa. festa. Traje Eu lembro muito rigor. também no Gallery, que ele falava assim, vem dançar com a Hebe, vem dançar com a Hebe. Ele levava pra pista de dança. E assim, nessa festas, assim, tem álbuns. Acho que foi uma das poucas festas que o Silvio foi, sabe? Ele chegou aí. Ele não vai a lugar nenhum. Então tem ela com o Silvio, com o Jô, Tom. Nossa, muita gente. Muita gente comentou num determinado momento dessa coisa do Silvio, que deixou ela embora, né? E aí ela foi para a Rede TV. A gente sentia que ela estava fazendo o programa, mas que ela não estava feliz como ela era no SBT, né? E aí veio, quando ela ia voltar para o SBT, né? Ela veio a falecer. E aí o Silvio ficou muito mal, né? Inclusive aquele selinho que ele deu nela, né? Ali naquele momento, ela morta, foi muito simbólico e ao mesmo tempo mexeu muito com todo mundo. E a Lília Gonçalves, ela jura de pé junto que ela estava do lado do Silvio nessa hora. Ela falou, inclusive, no meu programa, que ela ouviu ele pedir perdão. Sabe assim, a ela, né? E eu acredito mesmo, eu porque, acredito. né? De ter, perdão, de ter deixado ela sair do Isso, SBT, que era a casa dela, ela amava exatamente. o SBT, Eu lembro, inclusive, que ela foi ficando triste, porque o programa foi ficando cada vez mais tarde, e ela tinha um auditório, ela tinha um respeito pelo auditório, né? Sim. E ela dizia assim, ela tinha que ir embora de ônibus depois e tal, né? E aí o programa começava, às vezes, quase meia-noite, né? E aí foi empurrando, né, o programa e tal. E ela estava se sentindo incomodada já, né? Quando ela saiu. E o último programa foi muito... Na hora que ela se despede. Foi muito forte. Foi forte, né? Muito forte. Agora, eu acho... Agora você está voltando aí no SBT, é bem simbólico. Foi muito... Fiquei muito emocionado. Até quando eu gravei esse programa Hebe, Santa Fé, e a gente passou ele no SBT, no Café com o Selim. E acho que foi o programa de estreia até do SBT. Tá. E aí nós marcamos lá em Santa Fé, fui tudo pra casa da Regininha pra gente assistir. E a hora que assim, parece, SBT, e aí pá, entra a Hebe, assim, sabe? Nossa. Foi emocionante, nossa, foi muito lindo, importante lindo. pra gente, sabe? E você sabe que eu acompanhei a carreira da tua mãe desde o comecinho, então eu estava lembrando aqui agora aqui fora, quando ela fazia O Mundo das Mulheres, né? Na Record, né? Na TV Paulista. TV Paulista. Com, como é que chama? Riva Blanche. Olha só. Com a Cacilda Lanusa. Depois eles iam trocando, né? E era sempre ali que ela realmente foi descoberta como grande apresentadora e tal, né? Porque ali eram várias mulheres, mas ela sempre se destacava, né? Era sempre um homem no meio da roda e várias mulheres, acho que eram 4 mulheres entrevistando. E eu lembro muito assim do Paulo Paulin Buarque, de vários homens, vários políticos e tal, e ela sempre tinha aquele jeitinho dela, aquele jeito de tirar as coisas, né? De um jeito diferente das outras e tal. E aquilo, porque as outras eram mais diretas e tal, e ela sempre, né, cativava e sempre tinha uma graça, uma brincadeira. E eu acho que isso, aí eu lembro quando ela foi para a Record,
que aí virou, que a Bibi era na Excelsior, tinha o Bibi sempre aos domingos, e aí, de repente, ela foi à Record, a equipe A saiu toda da Excelsior e foi para a Record. E levou para fazer, o Manuel Carlos, acho que teve a ideia, não sei quem teve a ideia, fazer o programa Hebe, na Record, aos domingos e tal. E eu lembro que aquilo foi uma explosão de audiência. Não, chegou a dar 83 de audiência. Eu lembro que ela... Acho que todo mundo assistia, né? Não, parava o Brasil, parava São Paulo, né? Era o Dr. Barnard, ela entrevistou, que fez o primeiro transplante. Depois aquele primeiro a pisar na Lua. Na Lua, né? Eram pessoas, era assim, Armstrong, né? era um programa de uma elegância, claro que tinha uma equipe maravilhosa. Newton Travesso. Maravilhoso, né? Mas tinha Manuel Carlos, acho que redigia, né? E imagina, o Manuel Carlos redigindo, era, né? Nunca mais teve um Manuel Carlos, por exemplo, né? Um redator como ele, um diretor como o Newton, sensível. Não, diz que na segunda, os comentários, você viu na Hebe? É como é hoje o Fantástico, para mais. Mais, né? Porque era uma coisa mais pessoal, mas, né? Tinha assim, menos concorrência também, né? Então, e tinha um auditório maravilhoso. Era gravado às quartas-feiras, mas ia para o ar aos domingos, né? E eu lembro de um determinado momento que foi aí que eu fiquei amigo dela. Nos anos 70, comecinho dos anos 70, que eu comecei a escrever num jornal. Olha que história maluca essa. Eu ouvia, eu me apaixonei pela voz de uma locutora chamada Meire Gersi, na Rádio Mulher. E que depois eu fui trabalhar na TV com o Valdemar de Moraes. E aí eu me apaixonei pela voz dessa locutora, então passei a ouvir a rádio. E aí um dia eu ouço a Hebe falando, eu vou estrear aqui, não sei o que, tal. E aí, de repente, pararam as chamadas. E eu estava começando meu primeiro emprego no primeiro jornal que eu trabalhei, que era o Jornal do Bairro, o Jornal da Semana. E aí eu dei uma notinha assim... Gente, a Hebe estava dizendo que ia estrear na Rádio Mulher, eles me deixavam um cantinho. Eles sabiam que eu gostava de variedades, então eles deixavam um cantinho, assim, para eu botar umas notinhas. E aí eu botei assim, Hebe falou que ia estrear na Rádio Mulher e, de repente, calou o bico. Era isso a notinha. Aí o dono do jornal me chamou, me deu uma bronca. Como é que você chama a Hebe de galinha? Aí eu digo, não, pelo amor de Deus, eu adoro a Hebe. Eu falei porque eu queria que ela estreasse, ela não estreou, parou de falar e tal. E calar o bico é uma expressão. Aí, mas eu saí de lá da sala dele assim, acabado. Ele ficava embaixo, a direção, e a redação era em cima. Aí eu subi a escada triste assim e tal. Ele estava sozinho na redação, toca o telefone. Eu atendo assim, oi, quem está falando? Aqui é Hebe Camargo. Brincadeira, né? Aí ela falou assim, olha, eu queria saber quem fez uma notinha e leu a notinha para mim. E aí, porque eu fiquei... essa notinha mudou minha vida. Eu falei, como assim? Ela falou, eu ia morar com meu marido, com o Lélio, fora do Brasil. Porque ele tem um negócio de empresas, de máquinas, alguma coisa assim, né? Que ela falou. E aí eu estava decidida a ir embora. E largar tudo aqui, televisão, rádio, tudo. E já estava praticamente fechando as coisas para ir embora, fechando as malas. Tal. E, de repente, eu li essa sua notinha, me tocou de um jeito que eu resolvi ficar no Brasil, descobri que eu sou brasileira, que eu sou da televisão e que eu tenho que fazer minha carreira aqui e não sei o que, tal. Então eu queria agradecer essa pessoa. Eu comecei a chorar. Eu falei assim, mas fui eu que fiz e acabei de levar uma bronca. Aí ela falou, não, pelo amor de Deus, inclusive eu vou estrear na Rádio Mulher e eu queria que você fosse na estreia. Nossa, eu lembro tanto ela na Rádio Mulher. Era na Granja Julieta. Né? Foi a primeira vez que eu entrei lá, que depois eu trabalhei lá um tempão. E aí eu fui e eu tomei uma chuva para chegar lá, porque eu desci na Avenida Santo Amaro e desci a rua inteira a pé, debaixo de chuva. Quando eu cheguei lá, eu estava toda molhada, ela estava com uma toalha me esperando na porta. Ai, meu Deus! Aí ela enxugou e falou assim, vou enxugar sua almazinha para você falar bem de mim. Olha, gente. Aí ela falou assim, na hora de fazer, olha, deu entrevista e tal, depois ela falou assim, põe uma fotinho,
mas põe uma fotinho bonitinha. Porque as pessoas não leem o que está escrito, Eu mas só vi a a fotinha. fotinha elas veem. Você sabe que eu lembrei, eu pequenininho, eu devia ter uns 6, 7 anos. Sim. E ela gravava o programa na Jovem Pan. E ela gravava no quarto, aqueles gravador de fita rolo. Sim. Fita de rolo. Nossa. Então ela gravava e aí o motorista da Jovem Pan ia buscar a fita Sim. todo dia, sabe? E eu sentava do lado dela e ficava ali. Aí eu falava que queria dar bom dia pros ouvintes. A Ai, minha meu neta Deus. faz isso, É. eu gravo em Aí eu casa. falava, bom dia, ouvintes! Olha que barato, lindo Que isso. histórias, não, É. gente, Nossa, coisa muito bom, né? Muito bom. Ela era incrível. Ah, deixa eu contar uma Ah, história conte. engraçada. Vamos lá. Até da Mulheres de Areia. Eu tinha uns 7, 8 anos e adorava, né? E adorava o Tonho da Lua, Tonho da Lua, que era o claro. Everton de Castro, né? E aí... Não, É. Não, era o Gianfrancesco Guarnieri. Isso. Não, então, perdão. Mas tinha o Everton de Castro na O novela. Everton fazia o Alexandre na outra, na viagem. Que era Não, o. Era peraí, qual que eu tô confuso? Bem, era uma novela que tinha o Everton de Castro. Tá, Então acho que não era o Mulheres de não era Areia. Mulher de Areia, talvez É. fosse a viagem. talvez. Talvez, Ele fazia o é. Alexandre. Ele fazia o Alexandre? É, que era o demônio lá, É. que ficava Não, mas não endemoniado. era alguma que a gente gostava do Everton É, de Castro. tá. Aí tinha a Tina, que trabalhava em casa, tal, não sei o Ah. quê. E nós pegamos, acho que na agenda da minha mãe, A sei Tina lá era o quê. famosa, ela Telefone. citava a Tina sempre É, no programa. o telefone do Everton de Castro. Meu Deus. Ai, que maravilha. Aí, tinha uma novela que o Everton de Castro fazia um doidinho, não tinha? Não tô Mas essa já lembrado. foi na Record, que era Não, a não. Escravizaura. Ah, não, então, mas era o Everton de É. Castro. Aí nós ligamos assim, olha, aqui é da produção do programa da Hebe, queria agendar uma entrevista pra você aqui na Olha. casa, né, pra rádio, que ela fazia em casa. Mas acho que era a Rádio Mulher, É ou isso. Rádio Capital, uma dessas. Aí... E ficamos quietinhos. Aí nós tava, toca a campainha, aí minha mãe na rádio. Gente, que surpresa maravilhosa! Chegou aqui na porta o Everton de Castro. Eu não sei quem mandou ele vir aqui, mas foi ótimo. Ah, que Então, maravilha. olha, obrigado que quem delícia. mandou. Eu e a Tina. Olha que danado. Ai, que delícia, E a gente achando que ele era quietinho. Tá vendo? Tímido, né? Quer ver? Assim que a gente vai descobrir. Ai, Maravilha. fantástico. Ah, muito barato, bom, né? né? A minha netinha faz isso comigo. Quando eu tô gravando, ela vem. fica assim, ela fala assim, eu falo dignidade já, ela vai junto. Dignidade já. Já. Ela faz, Ai, meu Deus. faz questão. É. Coisas muito boas. Agora, eu quero saber de vocês o seguinte. Um pouco você tem um filho, Sim. né? Tem netinho já? Tenho Olha. um casalzinho. Não, um casal não. São 2 gêmeos. É. São 2 meninos. 10 meninos. Como é que você é com a avó? Ah, eu sou rígida. É, diz que as sou avós que rígida. estragam assim, né? Eu não estrago, não. Uma avó psicóloga. É, exatamente. Verdade, né? Eu não falo só, não. Eu faço fazer, eu ponho na linha. Você sabe que eu mas- tenho uma irmã psicóloga, né? Ah, é Aliás, eu tenho um verdade, você irmão, falou. uma cunhada, a família inteira, só eu que sou Uhum. doido, né? E aí, mas a minha irmã é assim também, com a minha filha. Tem que ser. Rígida e com a minha É. neta também. Uhum. Porque ela é tia-avó, né? Sim, Então sim. ela é bem dura. Agora, e você? Tá feliz, tá apaixonado? Ai, Leão, faz tanto tempo que eu não me apaixono, viu? Acho que eu perdi a fórmula. Bom, feliz tá. Não, Graças feliz a estou, Deus. mas assim, É. eu sou muito assim, romântico, sabe? Sei. Eu acho que o amor dá um gás na vida da gente, Sim, né? isso é sem verdade. Então dúvida. eu sinto falta hoje, assim, de você gostar de alguém. Você é de se apaixonar Sou, mesmo, né? sou. E aí sou intenso. É. Eu não sou fácil de me apaixonar. Mas Mas- quando eu me apaixono, eu sou intenso. Sei. Essas coisas de gastar meia boca, não dá, né? É funciona. uma entrega, né? Mas quem sabe, né? Na hora certa. Na hora certa. Na é Na hora verdade. certa. É, Eu exatamente. também Tudo pensava vem. assim, Eu também nossa, acho. fiquei É. 20 anos praticamente sem ninguém. É. Aí depois você encontra a pessoa, você fala, como é que eu ia imaginar isso? Já um tava... segundo aí muda a Foi, sua vida, muda né? totalmente. Impressionante. E aí E aonde você... você não espera. Não é? Porque eu conheci É meu isso. marido num jantar que o Paulo Lopes, Ah. lá o radialista Isso. da É. Rádio Capital e Uhum. tal, me apresentou. Olha só. E ficamos amigos, É. não É. foi? Não deu aquela coisa, É. despertar, É. não. Amigos, eu fiquei encantada com a capacidade dele, até porque ele lembrava muito meu pai, Aham. sabe, o jeito de falar e tal. E ele É. a mim. Ficamos 2 anos assim, só como amigos. Depois
é que surgiu Isso. da admiração, veio o amor. relacionamento. E eu acho que dá muito certo isso. Quando vem primeiro a amizade. Porque não fica aquela coisa, digamos, superficial, entendeu? Não é aquilo que chamou atenção fisicamente, não. É realmente as ideias, valores, princípios. Vai conquistando, gradativamente. Então vai surgir. Não Vai, tem a com menor certeza. Por enquanto eu tô dúvida. naquela música, eu tô carente, mas eu tô legal. Não é uma alegria? É, uma maravilha. E aí você estava me falando que você mora em Santa Fé do Sul, é isso? Sim, sim. Que é uma cidade... No interior de São Paulo. Bem longe daqui. São 620 quilômetros daqui. É na região de São José do Rio Preto. Preta. Vizinha a Jales. Jales. Muita gente pensa que é no sul, porque é Santa Fé do Sul, mas é São não Paulo. é aqui em São Paulo. É uma cidade encantadora. Nós estamos ali na beira do Rio Paraná. Pois é, você É falou uma cidade isso. muito bem cuidada. O prefeito e o vice, o prefeito Muro, o vice Benítez, estão fazendo uma administração muito bonita. E é uma cidade que pouca gente sabe, mas eles têm o Natal lá, eles decoram a cidade assim inteira. E vai todos os meu turistas Deus. da região para ver Vamos pra lá. como tá Nossa. decorada a decoração de Ai, Natal. que legal. Que parece que perde só para Gramado. Nossa, É, que coisa Gramado é uma linda. coisa. E chama Sonhos de Natal. Então Ai, tem que shows lindo. todas as noites, Nossa. fazem uma rua gastronômica. Mas essa bárbaro. questão de ter o Rio É. Paraná, né? Parece que para você é importante, porque eu lembro que sua mãe gostava muito de sol. Ela falava assim, eu me estico feito uma lagartixa. Ela falou no sol, não sei o que, ela falava E eu assim. puxei isso dela, não de É. ficar tomando sol, mas assim, o sol me traz alegria, Alegria, sabe? é. Assim, me dá ânimo, assim, energia. Um dia nublado você fica meio, É. né, assim, borocochu, assim. E é E verdade. a água, né? Você tem essa Gosto, relação com a gosto, água, gosto, com barco, né? Barco, E a cidade me recebeu muito bem, me acolheu muito bem. Como foi? Que momento foi que você resolveu ir para lá? Assim, por quê? Eu fui, eu tinha um casal de amigos que morava em Ilha Solteira, que fica a 60 quilômetros. Um pessoal da ilha me apresentou Santa Fé. E acho que foi paixão à primeira vista. Aí deu a paixão à primeira vista. Aí foi. Amor à primeira vista. Pois. E aí eu gostei, aí eu construí uma casinha assim na cidade, depois eu comprei o terreno do lado, fui aumentando, e em 2013 eu me mudei de vez para lá, né? Tá. Mas venho sempre a São Paulo, tenho um apartamentinho aqui, porque eu preciso estar aqui para rever os É, amigos, exatamente. participar Com desses certeza. desses bate-papos gostosos, gravar o programa, né? E levei Regininha e Rafael para Santa Fé também, estão morando lá. Olha que barato, É. né? Que Então, bom. Que Regininha, que é amiga da sua mãe. Nossa, A vida, a né? vida, né? E É. tem um amor pela minha mãe que, assim, Eu- emocionante. Eu senti ali. Ela não permite que falem alguma coisa errada, sabe assim? Dos fãs da tua mãe, a Perpétua tá Perpétua viva, né? encanta, viva. Ela fala que agora ela virou realmente a fã número 1, porque o Flávio e a Léo morreram, né? E a faleceram, Perpétua é maravilhosa, Maravilhosa. participou de... Não, ela desceu no elevador do SBT do palco com a minha mãe uma vez. Minha mãe catou ela, vamos abrir o programa comigo. junto. Ela descia no Sério? elevador, a Perpétua junto. Meu Jesus, que coisa Esse maravilhosa, carinho é né? maravilhoso, Não né? é? Impressionante. É, Eu tenho lá umas fãs também, algumas, né? É Que tão bom, né? acompanho, eu vou às festas e tal. Uhum. E você mantém isso, né? Isso Sim, que é legal, sim, né? sim, sim. Esse carinho todo, É. né? Você troca. E são pessoas que me ajudam a manter o legado, né? A Perpétua. Bom, a Regininha nem se fale, mas assim... Então eu fico muito feliz de estar fazendo esse trabalho. Por exemplo, no dia 8 eu postei uma foto com a minha mãe, fiz uma homenagem. Mas uma coisa até simples, assim. Mas foi tanta repercussão positiva, parabéns pela linda homenagem, sabe? Assim. Então, isso é muito gratificante. Isso faz sabe? bem, né? Pra tua alma. Faz. Eu quero até aproveitar aqui para agradecer o carinho que eu recebo dos seguidores na internet, sabe? Assim, é muito gratificante. E eu quero agradecer a Regina de Souza, que a gente está falando da Regininha aqui, mas tem a Regina de Souza Sim, também, que foi produtora da sua mãe, acho que Nossa, 30 quantos anos, anos, né? Sim, nossa, é Nossa. outra ali que tá. E É meu defende sua exército de frente. É, É a verdade, Regininha, a mesmo. Regina de Souza, né? E todos, Perpétua. Perpétua. a E todos Lídia. que trabalharam com a sua mãe eram apaixonados por ela Sim, também, sim, né? Eu sim. acho que todo mundo que eu encontro, né, que era lá do SBT e tal, que é apaixonado, fala bem. Outro dia eu estava falando do seu Adão, que colocava o microfone
na sua mãe e colocava em mim quando eu trabalhei lá na Band. E ele só falava coisas lindas. A sua mãe era apaixonado por ela também. Ele faleceu agora, acho que um mês mais ou menos. E é impressionante, né? Como todo mundo amava a sua mãe. É uma coisa que fica, né? Para a vida, né? A Perpétua, inclusive, ela pegou Covid, ficou ruimzinha. Eu falei, Perpétua, pode ficar boa logo, porque você é de um exército de frente. Não posso perder um soldado. Brinca, não. Ela tá ótima, graças a Deus. E você revê os seus colegas que trabalharam com você nas novelas? Nós temos contato através do celular, né? Porque muitos estão fora de São Paulo, Regis Monteiro, sabe? Ai, querido, Ana Rosa, que Ana eu amo de paixão, foi para maravilhosa. Portugal, meu Deus. Foi em Portugal? Tá em Portugal, foi que embora. Tá reprisando agora, né, o Rei do Gado, né? Nossa, fantástico, maravilhosa, né? Então a gente se fala por telefone. Angelina Muniz, né? Que é uma também, querida que é uma querida, também. minha amiga também. Nossa, todo esse pessoal... Somos os amigos comuns, né? Assim, é verdade, temos muitos. Você trabalhou com Percy Aires também. Percy Aires, querido, mas faleceu. O Percy, sim. Meu Deus. Tem muita gente boa, né? Nossa. Quem você lembra assim, mais que você contracenou? Que te marcou, assim? Foi o Paulo Castelli, o Fausto Rocha, né, que também, Rocha Júnior, nossa, né? foi um pecado. O Strasser, o Ricardo Blatt, né, que era um fofo, querido. que é um fofo. Nossa, Maristela, Ai, saudade dessa mulher. linda, maravilhosa, um ser humano 10. Nossa, tem tanta gente aqui que me... Roberto Escudeiro, fiz novela também com ele. Eu vou ser injusta, tem tanta gente. Meu Deus do céu. Cleidiácones. Foi minha primeira diretora. Bárbara, né? Com ela, nossa. Irene 6, Ravache, Rolando Boldrin. Nossa, tem tanta gente maravilhosa. Não, eram 6 não, Ela fez Éramos Os 6. Inocentes. Os Inocentes. Aí você sabe que ela fez Éramos 6, também, a primeira versão que teve. Os Inocentes, ela era má, não era? Ela voltava para se vingar. Ela sempre fazia, né, um papel forte. Ela nunca era branca. Isso, era sempre um papel... A Visita da Velha Senhora, né? Era essa novela. A Ivani se baseou para fazer. E Ivani, como autor, acho que foi Ivani e o Benedito, né? Foi. Foram os grandes. Foi assim... Foi a que me lançou mesmo, e o Benedito também. O Benedito, maravilhoso, me deu grandes oportunidades. Devo muito. E você tem contato, assim, não aí com os colegas, mas para ter um retorno à televisão com diretores importantes? Agora, por exemplo, lá na Globo mudou tudo, já é o Amaury Soares agora, que vem do jornalismo, que acho que tem menos... ligação com a teledramaturgia. Sim. E que assumiu, né, a teledramaturgia também. Desconhecido. Ele sabe tudo. Foi essa semana, né? Saiu o Ricardo Oddington e entrou ele. E isso muda muito, né? Muito cíclico. Você mantém esse relacionamento assim? Com o pessoal do Rio, não. Não. Né? Sempre fui muito aqui de São Paulo, né? Mas Valcir Carrasco, que eu amo de paixão, também me deu oportunidade de fazer Fascinação. O Valcir está escrevendo? Está escrevendo a próxima das 9h40 aí da Globo. Ele é maravilhoso. Ele eu tinha contato, então, é uma pessoa muito... É um grande novelista. Meu Deus, nem se fala, né? Agora, porque é complicada essa coisa de televisão, né? Você mesmo, né? Apesar de ser filho da maior apresentadora de todos os tempos da televisão, acho que o relacionamento é muito complicado. Se você não tiver, conhecer a pessoa certa para procurar... Não, e as pessoas acham que eu vou... por que você não fala com o Silvio? Não é, filho? Exatamente. Trouxe um projeto aqui, ó. Já pensou? Acho até que ele gostaria. Você sabe que uma vez falei com a Iris, porque assim, eu queria que assim, minha mãe tivesse orgulho de mim profissionalmente, né? E aí, assim, fazia o programa e não virava. Aí eu vi um monte de apresentador fazendo novela. Falei, vou fazer novela. Aí falei com a Iris e eu fazia academia com o Fabinho Vilaverde, que é um querido. Adoro amigo, ele e a esposa dele são bárbaros. Assim. Aí o Fabinho falou assim, Marcelinho, eu chamava Marcelinho,
não, vou te levar. Aí eles tinham arranjado para eu fazer uma participação em um Uma capítulo. das novelas. Não, Marcelinho, você vai fazer a novela inteira. Vou te levar lá falar com o Sérgio Madureira. Aí fomos lá. Que era Aí- meu amigo também, falecido. foi outro nas querido. enchentes lá. É. Ele faleceu um mês depois que eu fui lá falar com Ai, ele. meu Teve Deus. aquelas enchentes lá no Rio, Friburgo, sim, essas Isso, coisas. isso. E ele faleceu na secretaria. Nossa, que coisa. Que era um amigão tragédia. querido. E aí ele arrumou também. pra eu fazer lá o teste. É. Sim. E eu peguei elenco de apoio. Sim. Aí eu fiz o Amor e Revolução, sabe? Que Mas legal. era um papel pequenininho Sim. e tal, mas foi interessante, aprendi muita coisa e Com tal. certeza. Mas é difícil, nossa, não É. pensa que o pessoal acha que é facinho. É, você- né? Porque as pessoas acham que chegar e Pronto. É. é complicado. Mas eu né? não gostei de Muito. fazer novela, Suzy. Não. Ah, espera demais. Espera. Nossa Senhora. Teve uma vez que eu cheguei 6 da tarde no SBT. Saiu. Fui entrar na cena, 00:30, 1h, e a cena era assim, eu descia de uma Kombi e corria pra uma viela. Pronto. Ninguém nem viu, cara. Eu falei, gente, eu fiquei 6 horas pra descer de uma Kombi e entrar numa viela. correndo. Aliás, tinha uma história maravilhosa. Fantástica. A história maravilhosa da Lolita, né? Que ela dizia assim, que ela estava fazendo novela na Globo, e aí ela falava assim, bom, agora atualmente, né, eu fui apresentadora do Almoço com as Estrelas, do Clube dos Artistas, agora eu estou assim na Globo, eu pego o avião, eu chego no aeroporto, caminho com a mala, aí entro no avião, aí eu vou, chego lá, caminho no Projac, né? aí maquio, visto e tal, aí abro a porta e falo assim, boa noite, como vai a senhora? Para Nair Belo. Sim. E aí fecha a porta, eu pego caminho. Aí ela falou, acho que está na hora de parar de fazer. Que delícia. Muito bom, né? Porque é Não, complicado. você muito. espera. É. E olha, meu papel era pequeno. Tinha a protagonista, ela gravava de manhã no estúdio, à noite num sítio, não sei o quê. Com Você certeza. sabe É por bem isso que eu isso, gosto de né? fazer ao vivo, um dos motivos de fazer. Nossa. Porque ao vivo, Sabe se que você é erra, isso você mesmo. conserta e tal, e vai, né? É, Porque essa é. coisa do gravado É. sempre dá um problema, nunca é com a É gente. verdade. É sempre com o problema técnico, É né? mesmo. Não, e às vezes tá na cena 1 e na 16. É. Putz, aí É. você tem que ficar esperando. Exatamente. Eu não vou citar o nome, mas eu fazia uma novela com uma colega sua, que era linda. O Paulo Castelli estava nessa novela também. Sim, E aí ele era par dela, inclusive. sim. E aí ela, não sei se ela fazia alguma coisa à noite, que ela ficava com sono. Aí ela maquiava, botava os cachos, era novela de época. Sim. Aí ela fazia uma cena, daí ela se jogava na cama do cenário e dormia. E aí borrava a maquiagem toda. E a gente com um chapéu, com aquela coisa, né? Roupa de época e tal, e ficava esperando. Ah, vai ter que fazer tudo de novo para esperar ela maquiar, para não sei o que. Aí gravava outra cena, daqui a pouco ela deitava. Mas eu dormia. Não, fazer novela é esperar, é ter esperar. paciência, Tem né? que ter paciência. ter mesmo. paciência. Eu não Nossa. tive nem pra nascer. Pois é, de 8 meses. É Ficar verdade. esperando Não 6 é minha horas. É, faz parte. Mas aprendi muito. Com Foi certeza. Sim. uma experiência, né? É. Sim. Eu sim. acho. É. Quem dirigia, você lembra? Buri. Ah, o Reinaldo Reinaldo Buri. Buri. É. Saudoso Reinaldo É, Buri já, é. né? Faleceu também. Faleceu Deus agora. do Faleceu céu. recentemente, é. Oh, meu Grande, Deus. grande Reinaldo Buri. Eu lembro dele na TV Diretor. Excelsior ainda, como diretor de TV. Olha, Nossa, Que Senhora, coisa. passa o tempo, Amor né? e Revolução. Thiago É. Santiago. autor. Tiago Santiago, É, maravilhoso. é. Que tá aí fora da Ele tá nos televisão. Estados Unidos, né? É. Ele mora lá. Mas gostaria de Outro dia eu escrever. achei tão né? bonitinho, eu tava vendo uma live e ele entrou. Ah, Thiago Santiago. que barato, é. É. Olha. Grande novelista, É. dos jovens aí é um É. talento, eu acho. É. E o Amor e Revolução foi muito importante, porque antes teve a gente foi lá assistir umas palestras. É. Teve um workshop sobre a ditadura. Da sabe? ditadura. E eu não era. Eu era nascido, Você mas não nasceu era no ano, pequenininho, né? É. Então, assim, ouvir aqueles relatos, aquelas coisas, foi uma aula muito importante. Eu assim. vivi isso. É. Eu tinha 10 anos quando você nasceu. É. E foi no ano da Revolução. É. Aí, quando eu tinha 14, foi o auge da Da ditadura. ditadura, né? Vocês acreditam que tinha uma C-14,
que me seguia. Sério? Eu, pequeno, né? Gente. Eu ia para a escola, e a minha mãe falava assim, vai bem dentro da calçada, É. pegar o ônibus, porque ela tinha medo que eles sumissem comigo, né? Porque sumiam, as pessoas sumia, sumiam, né? Mas aí por causa do seu pai, que era jornalista, Meu pai que era né? jornalista, que era de esquerda, e tal, entendi, tal. entendi. Meus irmãos, que eram estudantes da época da USP. Então, era uma coisa, era perseguido mesmo. Então, eles iam atrás de mim. Eu descia do ônibus, eles davam um sinal de que eles estavam me seguindo. Era sempre para ser 14 sem chapa. É. Então, porque você não sabia, nem podia nem identificar quem eram. E tinha aqueles homens com aqueles brações, eles ficavam com o braço para fora e eles faziam assim sinal que estavam me seguindo. Aí ficava na porta da escola, quando eu voltava, seguiam de novo. Nossa, e fora meu pai, que várias vezes teve que fugir. Ai, meu Né? Deus. De madrugada a gente acordava em pânico com a polícia batendo na porta. Caramba. Foi. Eu lembro assim, a gente morava ali no Sumaré É. e na casa da esquina morava um desembargador, uma coisa assim, dos Estados Unidos, eu não sei. Não. E eu lembro que mataram, e assim, eu só lembro meu pai me puxando, sabe, põe o Marcelo pra dentro de casa, assim, sabe? Nossa Assim. senhora. Nossa senhora, Embaixador, desembargador, sei lá. Acho que deve ter sido o embaixador dos Estados Unidos, que foi, Deve não é ser, aquele que foi. Regininha, sabe? Regininha sabe. É tudo. Maravilha. Bom, gente, a conversa está maravilhosa. Eu ficaria aqui, Com certeza. mais um monte de tempo com vocês. Olha só. Correndo, a gente nem A gente nem sentiu passar, né? certeza. Eu preciso agradecer algumas pessoas aqui importantes para a gente. A Lua Nova Eventos, que fez esse buffet maravilhoso para a Delícia. gente. Ai, ó. Tem um presentinho para vocês ali, ó, do Roberto Rabelo, que é nosso, Ai, que através coisa dele. linda. Diz que dura para a vida, viu? Ai, É só que consertar. maravilha. Obrigada. Olha que lindo. Amei. A Casa do Raimundo também, Gente. Olha que lindo. que é um lugar maravilhoso, que a gente pode continuar essa conversa lá. E tem também a Turnit Brasil. Bom, pessoal, o meu podcast está sendo gravado aqui na Turnit Brasil agora, que é uma agência produtora que fica aqui em Santana. Se você quiser gravar o seu podcast também, entre em contato por esse telefone que eu vou passar aqui agora. É 911, né, porque é São Paulo, 97732 3801. 97732 3801. Obrigadíssimo a todos esses colaboradores maravilhosos. Eu vou guardar esse texto aqui, que eu não usei, porque a conversa vai fluir. Né? Fluiu, né, Lê? Maravilhosamente. Mas eu vou guardar porque tem fotinhos maravilhosos aqui da Hebe, de vocês. Aqui, olha que Se maravilha. quiser, a gente começa tudo de novo. Com o maior prazer. Não, agora nós vamos continuar essa conversa lá na casa do Raimundo. Vamos. É isso aí, gente. Muito obrigado. Até a próxima semana com mais um podcast das estrelas. Hoje eu tive o orgulho, a honra de receber esses dois queridos amigos, Suzy Camacho, Marcelinho. Se vocês quiserem dar uma mensagem final. Com certeza. Primeiro, prazer de estar com essas pessoas tão maravilhosas, né? Que vocês continuem, sigam, viu? Façam aí o sininho, toquem. E ela tem o dela também. Como é que é o seu? O meu é Podcast Shine, SHINE, tá? Assista também, porque a gente fala sobre pessoas muito especiais e como é que elas conseguiram passar pelos revés e se tornar fenômenos. Tem aqui meu querido Leão, que vocês vão assistir, e agora, em breve, vamos assistir com o Marcelo. maravilha. Dois L's. Com dois L's. Com dois L's. Vai contar muitas histórias pra gente. Muitas Obrigada pela histórias. oportunidade. Aliás, nós brasileiros adoramos histórias, mas é né? maravilhoso, É né? muito bom, né? Os causos. Biografias, Histórias de causos, vida, isso né? mesmo. Marcelo. Querido Leão, prazer muito grande lindo. estar aqui com você. Adorei reencontrar a Suzy. Nossa, Que muito delícia, bom, né? Muito bom. Que delícia, que energia boa. Graças Então, a que Deus. todo mundo continue aí com você, te seguindo, assistindo. Isso aí, e deu você deu sempre sua opinião. passando muita coisa boa, É né? isso aí, a gente vai continuar buscando os amigos queridos mesmo, que tem muita coisa para contar, né? Quero agradecer aos que já estiveram aqui com a gente, esses dois queridos, e que venham os próximos maravilhosos. Semana que vem uma surpresa para vocês, depois eu conto, eu dou spoiler depois. E você continua uma gracinha. Adorei! Ó, lindo, beijo, dignidade, já. Ai, Vou coisa guardar mais- tudo Nossa, aqui. Foi maravilhoso. Foi.